Hoje, vamos caminhar pelas ruas movimentadas da antiga Babilônia e descobrir o que fazia um mercador em meio àquele vibrante coração comercial da Mesopotâmia. Imagine o cheiro das especiarias, o brilho das joias trazidas de terras distantes, o som das vozes misturando-se em dezenas de línguas diferentes. Vamos entender como esses homens eram mais do que simples vendedores. Eram contadores de histórias, mediadores culturais e tecelões de uma rede que unia povos de todo o Oriente. No vídeo de hoje, você vai conhecer o dia a dia, as trocas, as crenças e os segredos de um verdadeiro mercador babilônico. Então, já deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo, porque a história está prestes a ganhar vida. Ainda é madrugada, quando a luz pálida começa a tocar os altos muros da Babilônia. O ar é fresco, ligeiramente úmido, e o silêncio da noite dá lugar a um sussurro distante. O som dos primeiros passos nas ruas de barro batido. Dentro de uma casa modesta, perto de uma das vias que levam ao grande mercado, um homem desperta. O mercador se levanta antes que o sol atravesse o horizonte. A rotina começa em silêncio, quase como um ritual aprendido desde a juventude. Ele acende uma pequena lamparina, lava o rosto com água fria e observa suas mercadorias empilhadas em cestos e caixas de madeira. Com gestos precisos, confere cada item. Os tecidos finos vindos das caravanas do sul, enrolados e amarrados com cordas. As ânforas de azeite, cuidadosamente lacradas com cera. As cerâmicas polidas, que refletem o brilho amarelado da lamparina, e os pequenos sacos de especiarias, cujo aroma já preenche o ar. Canela, cominho, mirra e cardamomo. Cada produto tem uma história, uma origem distante e um destino incerto. O mercador passa os dedos sobre um rolo de linho e pensa no quanto o preço poderá variar, dependendo do humor dos compradores e da sorte do dia. Do lado de fora, o som das carroças começa a crescer. São os camponeses que chegam dos arredores, trazendo trigo, tâmaras e cebolas para vender. Burros e bois caminham lentamente, arrastando rodas de madeira sobre o chão de argila. Pelos portões de estar, imponentes e decorados com tijolos esmaltados em azul profundo, entram caravanas vindas de longe. Homens queimados de sol conduzem camelos carregados com fardos de lã, perfumes e metais preciosos. O cheiro da poeira se mistura ao das especiarias, criando o perfume inconfundível das manhãs babilônicas. O mercador amarra a túnica de linho, ajusta o cinto de couro, onde guarda algumas moedas de prata e cobre, e chama o aprendiz que dorme em um canto da casa. O jovem se levanta apressado, ainda sonolento, e o ajuda a carregar as mercadorias até o mercado. O caminho é curto, mas cheio de vida. Passam por casas de adobe, oficinas de oleiros, padarias onde o pão já começa a assar, e pequenos altares fumegando com oferendas aos deuses. Cada esquina tem seu som, o latido de cães, o canto de aves, o eco dos martelos batendo metal nas forjas. A cidade desperta, viva, pulsante, como um grande organismo. Ao chegar à praça do mercado, o mercador escolhe um bom lugar para armar sua barraca. O espaço é disputado. Quanto mais próximo do centro, maior o movimento e, consequentemente, o lucro. Ele cumprimenta outros comerciantes com um gesto de cabeça. Alguns são amigos, outros rivais. Há vendedores de joias, de grãos, de azeite, de tecidos, de vinho, de utensílios e até de pequenos amuletos. O ar é carregado de expectativa. Cada um espera que o dia seja próspero. O mercador arruma suas mercadorias com cuidado, coloca os tecidos em pilhas coloridas, as ânforas alinhadas em fileiras, os potes de cerâmica sobre panos limpos.
Tudo deve parecer valioso, mesmo o mais simples dos objetos. Enquanto o sol sobe lentamente, dourando as torres e os telhados, o mercado se transforma no coração da cidade. Gritos de vendedores anunciam preços, fregueses começam a circular e o tilintar das moedas se torna música cotidiana. Mas antes que as vendas comecem, há um momento breve e silencioso. O mercador observa o movimento e respira fundo, como quem sente o pulso do mundo. A Babilônia vive do que ali acontece, do comércio, da troca, da palavra dada e do aperto de mão que sela acordos. A economia da cidade é um corpo que respira dentro daquela praça. Mercadores ricos e modestos convivem lado a lado, cada um com sua pequena parcela de sorte e engenho. O mercador sabe que seu ofício não é apenas vender, é interpretar olhares, adivinhar desejos, medir o tempo e o valor das coisas. Sabe também que a balança precisa ser justa, pois um erro pode custar sua reputação. Em Babilônia, a palavra de um comerciante vale tanto quanto seu peso em prata. E perder a confiança de um cliente é perder o futuro. Ele observa os concorrentes se posicionando. Um homem ao lado começa a abrir sacos de cevada. Outro exibe joias em uma tábua coberta de tecido vermelho. Há também um velho que vende pequenos ídolos de argila, moldados com mãos tremidas. Todos se preparam, como guerreiros antes da batalha diária. O mercador, porém, mantém a calma. Ele conhece o ritmo do mercado. O vai e vem das ofertas, o olhar curioso do comprador, o momento certo de abaixar o preço. Tudo é uma dança e ele domina seus passos. Quando o sol finalmente ultrapassa as muralhas, a praça vibra de movimento. A Babilônia está desperta. Homens e mulheres caminham entre barracas, discutindo valores, elogiando mercadorias, contando histórias. Crianças correm entre as pernas dos adultos, carregando cestos e rindo. E o mercador, com o olhar firme e o sorriso discreto, está pronto. Mais um dia começa no coração do império, onde o comércio é mais do que troca. É o sangue que corre nas veias da cidade. O sol sobe rápido sobre Babilônia e o azul do céu começa a se misturar com o dourado das paredes de tijolos cozidos. O calor cresce como uma onda invisível e o mercado se torna um turbilhão de vozes, cheiros e cores. O mercador já está de pé atrás de sua banca, o suor escorrendo sob a túnica, mas os olhos atentos a tudo. O barulho das moedas batendo nas mesas, os gritos de vendedores oferecendo seus produtos e o murmúrio constante dos fregueses criam uma sinfonia caótica, viva e encantadora. Há músicos tocando flautas e tambores, sacerdotes entoando preces aos deuses e pregadores proclamando mensagens sobre fortuna e destino. Cada som se mistura, compondo o coração pulsante da cidade. Camponeses entram pela praça com o rosto queimado do sol, trazendo pequenas economias guardadas em sacolas de pano. Procuram ferramentas, jarros, azeite ou tecidos simples. São clientes práticos, negociadores diretos, e o mercador sabe que com eles não há espaço para floreios. Ele lhes mostra cerâmicas resistentes, cordas e lâmpadas, sempre medindo o olhar de cada um. Um camponês hesita diante de um jarro mais caro. O mercador então finge desinteresse, começa a arrumar outra coisa, e o silêncio faz o cliente reconsiderar. Quando a moeda finalmente cai sobre a mesa, o sorriso é discreto. Mais uma venda feita com paciência e astúcia. Logo, um grupo de nobres se aproxima, vestidos com túnicas bordadas e adornos de ouro. O tom das vozes muda. Com eles, o mercador adota uma postura mais reverente. Mostra tecidos finos, vindos das caravanas sírias, linho do Egito, perfumes trazidos da distante Arábia. Suas mãos tocam os rolos de tecido com lentidão, permitindo que os clientes sintam o toque macio da seda. O discurso é medido, quase poético. Ele fala sobre o brilho que o sol dá àquela cor,
sobre como a textura realça a pele. Um dos nobres sorri, encantado, e a venda é feita. O mercador sabe que o luxo se vende pela imaginação, não pelo preço. Entre um grupo e outro passam estrangeiros, homens de pele clara e olhos azuis, talvez fenícios, e outros de turbantes coloridos vindos das terras persas. Cada um traz moedas diferentes, algumas de prata, outras de cobre e até pedras preciosas. O mercador observa os símbolos gravados nas faces das moedas. Às vezes as pesa na mão para garantir o valor. Há também o desafio da língua. Gestos e expressões substituem palavras. Um estrangeiro tenta pechinchar usando sinais, e o mercador responde com um leve sorriso e um olhar firme. Eles se entendem sem falar. O comércio, afinal, é uma linguagem universal. O calor se intensifica. Do alto, o sol parece ferver o ar, e o cheiro do incenso queima misturado ao das especiarias. Perfumes de canela, mirra e sândalo se entrelaçam com o aroma do pão recém-assado vindo das barracas próximas. Há suor, poeira, fumaça e vida em cada respiração. Um homem passa vendendo tâmaras, outro oferece vinho em jarras pequenas. Crianças circulam oferecendo água fresca em tigelas de barro. Tudo é movimento. A Babilônia respira, vive, negocia. O mercador conhece o ritmo. Às vezes fala muito, outras apenas observa. Sabe quando o silêncio vale mais que 1000 argumentos. Quando percebe o interesse de um comprador, recua um passo, finge indiferença e o outro se aproxima. Quando o freguês hesita, o mercador toca a mercadoria com cuidado, mostrando o valor sem precisar dizê-lo. Cada gesto é calculado. A negociação é um jogo sutil de intenções, onde a palavra é apenas parte da dança. Há momentos em que as discussões se acaloram. Um cliente reclama do preço de um jarro, outro tenta pagar com grãos em vez de prata. O mercador mantém o tom calmo, mas o olhar firme. Ele sabe que ceder demais é perder respeito e endurecer em excesso é perder o lucro. Encontra o equilíbrio perfeito, o ponto em que ambos saem satisfeitos e o negócio parece justo. É essa arte invisível que o mantém entre os melhores do mercado. Perto do meio-dia, o sol é impiedoso. As sombras se retraem e as barracas tremulam com o calor. Alguns mercadores colocam tecidos sobre as cabeças. Outros molham as mãos em pequenas bacias para refrescar o rosto. O mercador aproveita uma pausa para beber um pouco de água e comer um pedaço de pão com tâmaras. Ao redor, as vozes nunca cessam. Um pregador grita sobre o favor dos deuses, um músico toca sua lira e o tilintar das moedas continua, incessante. De tempos em tempos, guardas passam pelas ruas observando as balanças e conferindo as medidas. O mercador endireita a sua e mostra os pesos de bronze limpos e precisos. A honestidade aparente é parte do jogo. Mesmo quando há espaço para pequenas vantagens, tudo deve parecer justo. Em Babilônia, enganar podia trazer lucro, mas também desonra, e a desonra era uma sombra que nunca se dissipava. A tarde se aproxima, mas o mercado ainda ferve. A luz do sol se torna alaranjada, refletindo no brilho dos metais e nas bordas dos potes de cerâmica. As vozes diminuem por instantes, mas logo retornam em novas ondas de conversa e barganha. É um espetáculo contínuo, uma coreografia de gestos, sons e cheiros. E no centro dela o mercador, paciente, atento, confiante, sabe que sua vida depende desse movimento constante. O mercado não é apenas o lugar onde ele vende, é onde ele respira, aprende e existe. Naquela praça lotada, onde cada moeda tem um eco, cada troca é uma história e cada rosto traz um destino, o comércio é mais do que uma atividade. É o próprio coração da Babilônia batendo, ritmado e eterno, sob o calor do sol e o peso das palavras trocadas entre compradores e vendedores. À medida que a tarde avança, o mercado ganha um novo ritmo.
O calor já não é tão sufocante e os ventos vindos do Eufrates trazem um frescor leve, carregado do cheiro de barro úmido e especiarias queimadas. É nesse momento que chegam os estrangeiros, figuras que trazem o distante para dentro das muralhas de Babilônia. Suas roupas, seus sotaques, suas moedas e seus costumes parecem um mosaico de culturas que se cruzam naquele mesmo ponto, transformando o mercado em um verdadeiro palco da civilização. O mercador observa atento a chegada de uma caravana fenícia. Homens de pele clara e barbas cuidadas descarregam fardos envoltos em tecidos coloridos. Trazem consigo vidros translúcidos, corantes e pequenas joias feitas com conchas e metais marinhos. O líder do grupo fala com uma mistura de línguas, um pouco de acádio, um pouco de aramaico, e o resto é gesticulado com as mãos. O mercador, acostumado a lidar com estrangeiros, responde com gestos firmes e um sorriso que inspira confiança. O negócio entre eles é uma dança silenciosa. O fenício oferece, o babilônico hesita, toca, avalia, propõe outra quantia. As moedas trocam de mãos, mas junto com elas passam histórias, rumores de guerras, rotas e tempestades. Logo depois, um grupo de hititas se aproxima. São homens robustos, vestidos com peles e mantos escuros, trazendo metais pesados e ferramentas de ferro. Falam alto, gesticulam muito e exigem atenção. Um deles coloca uma adaga sobre a mesa com o fio reluzindo ao sol, e o mercador sente o peso simbólico do objeto. Mais que uma arma, é uma prova da força do norte. Negociar com eles é diferente. Requer firmeza e respeito. O mercador não sorri demais, não fala em excesso e evita demonstrar pressa. Naquele tipo de transação, o silêncio vale mais do que qualquer palavra. Quando finalmente o acordo é selado, há um aceno curto, quase militar, e ambos se afastam satisfeitos. Mais tarde, chegam egípcios, envoltos em linho leve, trazendo perfumes, papiros e pequenos amuletos dourados. Tem um jeito sereno, quase cerimonial. Um deles fala com voz pausada, descrevendo o perfume com gestos suaves. O mercador se encanta, não apenas com o produto, mas com a elegância do gesto. Em troca, oferece tecidos e cerâmicas de finíssimo acabamento. O egípcio cheira o barro, observa o desenho das linhas e aceita o valor sem contestar. Entre eles não há desconfiança, apenas a sensação de que a arte do comércio é uma ponte entre dois mundos distantes. Mas nem todos os encontros são tranquilos. Entre as tantas vozes do mercado, há também os perigos escondidos, falsificadores, cobradores de impostos abusivos e intermediários disfarçados. O mercador aprende a reconhecer o brilho falso das moedas de cobre banhadas em prata, o toque leve de um cliente que tenta disfarçar o peso errado na balança, o olhar dissimulado de quem já planeja enganar. Em certos dias, os fiscais do rei passam pelas barracas exigindo pagamentos extras em nome do templo. Ninguém ousa recusar, embora todos saibam que parte daquele tributo desaparece nos bolsos errados. A vida de um comerciante é feita de riscos tanto quanto de lucros. Mercadorias podem se perder em caravanas atacadas por ladrões ou em tempestades que engolem os caminhos de areia. Às vezes, um carregamento esperado nunca chega, e o prejuízo se espalha como uma sombra sobre os meses seguintes. Outras vezes, o lucro inesperado salva o ano inteiro. Tudo depende da sorte, mas também da sabedoria de quem negocia. E o mercador sabe que a sorte favorece os olhos atentos. Entre uma venda e outra, ele observa os rostos que passam diante de sua banca. Cada um é uma história diferente. O marinheiro fenício, o pastor das montanhas, o escriba do templo, o artesão que sonha em abrir sua própria tenda. Há algo de profundamente humano nesse fluxo de gente. O desejo comum de sobreviver, de prosperar, de ser lembrado. O mercador sente-se parte de algo maior, uma corrente invisível
que liga o mundo inteiro através da troca. Ele percebe que o comércio não é apenas sobre prata e mercadorias, mas sobre confiança. Em Babilônia, a reputação de um mercador valia mais do que o brilho de qualquer moeda. Bastava uma palavra maldita, uma balança adulterada ou um acordo rompido para manchar o nome de um homem por toda a vida. Por isso, o mercador cuida de sua imagem com zelo. Cumpre o que promete, pesa com exatidão e fala com firmeza. Há uma nobreza silenciosa em sua profissão, a honra construída na prática diária da honestidade, e essa reputação é o que o mantém vivo entre rivais e clientes exigentes. Enquanto o sol começa a se inclinar, tingindo o mercado de tons alaranjados, o mercador sente o cansaço do dia, mas também um tipo de satisfação que só quem vive de trocas pode entender. Ao seu redor, Babilônia continua a pulsar. Os sons diminuem, mas o murmúrio das conversas ainda enche o ar. Os estrangeiros recolhem suas mercadorias, os camelos são carregados novamente e o cheiro do incenso se mistura ao do crepúsculo. O mercador passa os dedos sobre as moedas em sua bolsa e pensa em tudo o que o dia lhe trouxe: lucro, aprendizado, histórias. Entende que o comércio é uma arte delicada, como o fio de um tecido fino. Basta um gesto errado para rompê-lo. Mas quando bem conduzido, ele une pessoas, nações e memórias. E naquele instante, sob o brilho suave do pôr-do-sol babilônico, o mercador sente-se não apenas um vendedor, mas um tecelão de destinos, entrelaçando culturas, sonhos e esperanças em cada negociação. O sol começa a descer lentamente sobre as muralhas imensas da Babilônia, e a luz dourada se transforma em cobre, depois em um vermelho profundo. O calor do dia dá lugar a uma brisa morna que sopra do rio Eufrates, carregando o cheiro de argila úmida e fumaça das lamparinas acesas. Aos poucos, o barulho ensurdecedor do mercado começa a se dispersar. Os gritos dos vendedores se tornam conversas brandas. Os passos apressados dos fregueses dão lugar ao arrastar cansado dos que recolhem suas coisas. O mercador, com o rosto marcado pelo sol e as mãos cobertas de poeira, observa o movimento e sente o peso bom de mais um dia vivido. Ele começa a guardar as mercadorias que restaram, dobra os tecidos com cuidado, tampa os jarros de azeite, cobre os sacos de especiarias e empilha as cerâmicas que sobraram. Cada objeto volta para sua caixa como se fosse parte de um ritual silencioso. Ao redor, o som do mercado vai se transformando. As vozes se misturam ao tilintar das moedas contadas, às risadas ocasionais e ao canto distante de um músico que encerra o dia com uma melodia triste. O mercador se senta sobre uma pequena caixa de madeira, tira o suor da testa e começa a contar o lucro. As moedas passam uma a uma entre os dedos, com o som metálico que sempre lhe traz paz. Enquanto conta, olha para os outros vendedores ao redor. Um deles discute o preço do dia seguinte, outro lamenta as poucas vendas. Mais adiante, dois comerciantes trocam histórias sobre as caravanas que estão por chegar. Falam de uma vinda de Susa, carregada de pedras preciosas, e outra do Egito, trazendo perfumes e papiros. Cada notícia é um sopro de esperança, uma promessa de oportunidades novas. Em Babilônia, a cidade do comércio e das palavras, as novidades se espalham rápido e alimentam os sonhos de quem vive do mercado. O mercador ouve rumores sobre o palácio. Dizem que o rei prepara uma nova expedição militar ao norte e que os sacerdotes já interpretaram sinais nos astros, prevendo tempos de mudança. Alguns afirmam que os deuses estão inquietos, outros dizem que é apenas conversa de taverna. Ele sorri com discrição. Aprendeu a ouvir tudo e acreditar apenas naquilo que o tempo confirma. A vida de comerciante é feita de riscos, e confiar demais nas previsões é como deixar o vento decidir o destino de uma vela.
Quando o sol finalmente se esconde atrás das torres do zigurate, a cidade se tinge de laranja e sombra. As ruas começam a se esvaziar e os guardas do rei passam inspecionando os portões. O mercador termina de arrumar suas coisas e amarra os cestos na carroça, ajudado pelo jovem aprendiz. A praça, que há poucas horas parecia o centro do mundo, agora está coberta de silêncio e pó. Aqui e ali, lamparinas se acendem como pequenas estrelas terrenas, iluminando rostos cansados. O cheiro de incenso se mistura ao da comida sendo preparada nas casas próximas. Antes de partir, o mercador se junta a um pequeno grupo de colegas que permanecem sentados em círculo. É um costume antigo conversar antes de encerrar o dia. Falam sobre clientes exigentes, sobre mercadorias que chegaram atrasadas, sobre falsificadores que tentaram enganar os fiscais. Riem de histórias passadas, de dias em que o vento virou tendas e derrubou tudo, ou de vezes em que uma simples palavra salvou uma negociação. No meio das risadas e lembranças há um sentimento de irmandade. Todos sabem que, apesar da concorrência, compartilham o mesmo destino, a luta diária para prosperar. Quando a conversa termina, o mercador se levanta, espreguiça o corpo cansado e olha para o céu. As primeiras estrelas já pontilham o firmamento e o ar noturno traz uma calma serena. Ele caminha devagar pelas ruas, passando por altares cobertos de flores e pequenos templos dedicados aos deuses do comércio e da sorte. Para os babilônicos, negociar não era apenas um ato econômico, era também espiritual. Cada venda bem feita, cada lucro, cada troca justa era vista como um reflexo da harmonia divina, uma bênção dos céus sobre o esforço humano. Ao chegar em casa, o mercador se lava com água fria, retira as sandálias e acende uma pequena lamparina diante da imagem de Nabu, o deus da sabedoria e dos escribas, aquele que também protege os homens de ofício e palavra. Pega um punhado de incenso e o oferece ao ar, em gesto lento e respeitoso. Com a cabeça curvada, murmura sua prece, agradece pelo dia, pelas vendas, pela proteção nas ruas e pede que as rotas das caravanas sejam seguras. Pede também que os ventos soprem a favor dos viajantes e que a cidade permaneça em paz. O fogo dança diante de seus olhos, refletindo nos vasos de cerâmica. Ele sente que aquela chama pequena é como o próprio comércio, frágil, mas viva, sustentada pelo cuidado constante. Pensa nos clientes que conheceu, nos estrangeiros que passaram e nos dias que ainda virão. Há um sentimento de gratidão silenciosa, um orgulho tranquilo que só os que constroem o próprio destino conhecem. Do lado de fora, a Babilônia repousa sob a noite. As ruas agora estão quase vazias e o som distante do rio acompanha o respirar lento da cidade. O mercador se deita sobre esteiras simples, com o corpo exausto e o espírito leve. Amanhã, o sol nascerá de novo, o mercado voltará a pulsar e tudo começará outra vez, como um ciclo eterno de trabalho e esperança, guiado pela fé de que os deuses sempre abençoam os que vivem de suas próprias mãos. Quando o mercador atravessa as ruas silenciosas da Babilônia, sente o peso suave do cansaço nas pernas e o pó do dia grudado na pele. O mercado ficou para trás, agora adormecido sob a luz fraca das lamparinas dos guardas. O som das rodas de madeira ecoa nas pedras enquanto ele empurra a carroça rumo à sua casa. As casas de tijolos de barro, com suas fachadas simples e pátios internos, parecem abraçar o silêncio da noite. O ar traz o perfume distante das flores noturnas e o aroma do pão recém-assado vindo das cozinhas. Quando chega, é recebido por um pequeno lampejo de alegria. A esposa abre a porta, os filhos correm para encontrá-lo e o cão velho late apenas uma vez em reconhecimento. O mercador sorri, cansado, mas feliz.
Tira as sandálias, lava as mãos e o rosto com a água fria trazida do poço e se junta à família ao redor da mesa baixa, onde o pão e o vinho já o esperam. A mulher lhe oferece uma tigela de lentilhas temperadas e ele come devagar, sentindo o sabor simples e reconfortante do lar, tão diferente das especiarias exóticas que vende durante o dia. Enquanto come, começa a contar as histórias do mercado. Fala sobre o estrangeiro que veio do Egito com pulseiras de ouro, sobre o camponês que lhe pagou com tâmaras em vez de moedas, e sobre a mulher que, com palavras suaves, conseguiu um bom desconto em um tecido de linho. As crianças ouvem atentas, os olhos brilhando de curiosidade. Para elas, o mercado é um mundo de aventuras feito de sons, cores e cheiros. Cada história do pai parece um fragmento de algo grandioso, um pedaço do coração da cidade. Entre uma risada e outra, o mercador se permite refletir. O comércio, pensa ele, é mais do que um meio de vida, é uma arte antiga, tão antiga quanto a própria Babilônia. Vender não é apenas trocar coisas, mas trocar experiências. Cada cliente deixa algo para trás, uma palavra, um gesto, uma lembrança. É isso que o mantém ligado à cidade e às pessoas. O lucro é importante, claro, mas há algo maior. A sensação de pertencer a uma corrente invisível que move o mundo. O contraste entre o barulho do mercado e o silêncio do lar o faz pensar na dualidade de sua própria vida. Durante o dia, ele é parte da multidão. Sua voz se mistura às outras, seu corpo se move em meio ao caos. Mas à noite é apenas um homem entre os seus, ouvindo o riso dos filhos, o som suave das panelas sendo lavadas e o farfalhar das cortinas sob o vento do deserto. Essa passagem de um mundo para o outro o faz lembrar que toda a abundância precisa de repouso e toda a agitação de calma. Depois da refeição, ele se levanta e caminha até o pequeno altar no canto da casa. Acende uma lamparina diante das figuras de barro dos deuses e coloca um pedaço de pão sobre o prato de oferendas. A chama ilumina o rosto da esposa, que o observa em silêncio, e o olhar dos filhos, que tentam imitar o gesto do pai. Ele murmura uma prece curta, agradecendo pelo sustento e pedindo sabedoria para o dia seguinte. A fé, para ele, é como o comércio. Não precisa ser grandiosa, mas constante. Mais tarde, senta-se no pátio e observa o céu. A lua cresce sobre a cidade, refletindo-se nas águas do rio distante. Ele pensa nas caravanas que partem e chegam, nos mercadores que ainda estão na estrada, nos marinheiros que enfrentam tempestades para trazer mercadorias de terras que ele nunca verá. Cada um deles, de algum modo, está conectado a ele. Parte de um mesmo fluxo de trocas e esperanças. Sente orgulho de pertencer a essa rede invisível que mantém o mundo girando. A esposa se aproxima e se senta ao seu lado. Conversam baixinho sobre as necessidades do lar, sobre o preço do trigo, sobre o tecido que ela quer transformar em túnica. Há cumplicidade e ternura nas pequenas palavras, uma harmonia construída com os anos. Ele percebe que o amor, como o comércio, também é feito de trocas, de gestos, de olhares, de paciência. Nada é permanente, tudo é movimento, e é nesse movimento que se encontra o sentido da vida. Antes de dormir, ele revisa mentalmente as contas do dia, as moedas, as vendas, as dívidas a receber. Mas também se lembra dos sorrisos, das conversas e das pequenas vitórias. Em seu íntimo, sabe que seu trabalho não é apenas vender coisas, mas conectar pessoas, fazer circular histórias e esperanças. Cada objeto que troca de mãos carrega algo invisível, um desejo, uma lembrança, uma promessa. É isso que o faz continuar, mesmo nos dias difíceis. Deitado sobre a esteira, o mercador observa as sombras dançando no teto. O corpo cansado começa a relaxar, mas a mente ainda vagueia entre pensamentos. Ele se pergunta se seus filhos herdarão seu ofício, se aprenderão a arte de negociar com honestidade e coragem. Talvez sim, talvez não.
O destino pertence aos deuses. O que importa é o exemplo que deixa, o de um homem que viveu com dignidade, que entendeu o valor do trabalho e o poder da palavra. Lentamente, o sono o envolve. Lá fora, a cidade continua respirando sob o manto das estrelas. O som distante do rio mistura-se ao vento que atravessa os pátios. A Babilônia repousa, mas o coração do comércio nunca dorme. Ele pulsa nas memórias, nas mercadorias guardadas, nos sonhos dos que esperam o amanhecer. O mercador adormece com um leve sorriso, sabendo que, ao acordar, o ciclo recomeçará. Porque seu ofício não é apenas vender, é manter viva a alma da cidade, fazendo do simples ato de trocar algo um reflexo da própria vida. O primeiro raio de sol atravessa o horizonte e toca as muralhas da Babilônia, despertando lentamente a cidade que ainda dorme. O mercado está vazio, coberto por um silêncio quase sagrado. As barracas, agora fechadas, guardam o cheiro misturado de especiarias e poeira. As tábuas de madeira ainda conservam as marcas das moedas que rolaram sobre elas, e o vento leve da manhã faz dançar pequenos pedaços de palha deixados pelo dia anterior. Tudo parece quieto, mas há uma vibração invisível no ar, o pressentimento de que logo a vida voltará a pulsar. O mercador caminha entre as ruas silenciosas. Suas sandálias fazem um som suave contra o chão de barro endurecido. Ele observa o mercado deserto e sente como se estivesse diante de um palco vazio após o espetáculo. As vozes, os risos, as disputas, tudo ainda ecoa na memória. Em cada canto, ele reconhece uma história. A mesa onde um camponês lhe vendeu tâmaras em troca de azeite, a sombra onde discutiu o preço de um tecido com um viajante hitita, o espaço onde uma criança lhe entregou uma pequena concha em pagamento simbólico por um brinquedo de barro. O comércio, pensa ele, é mais do que um trabalho. É uma conversa entre tempos e lugares. É uma ponte que liga quem planta ao que colhe, quem fabrica ao que usa, quem sonha ao que realiza. Cada mercadoria que passa por suas mãos carrega algo do homem que a produziu, algo do sol que a amadureceu, algo da terra que a fez nascer. E quando ela chega às mãos de outro, leva junto um pedaço do mundo. Essa é a verdadeira riqueza, a que não se mede em moedas, mas em conexões invisíveis. O mercador sobe até uma pequena colina de onde pode ver o rio Eufrates, cintilando sob a luz dourada da manhã. As águas correm calmas, mas ele sabe que lá longe, nas margens distantes, há outras cidades, outras vidas, outras feiras. O rio é o grande comerciante do mundo. Leva e traz, dá e recebe. Ele observa o movimento das barcas ao longe, carregadas de grãos, tecidos e sonhos. Cada embarcação é um risco, uma promessa, uma travessia. E ele entende, o comércio é como o curso do rio, muda de forma, mas nunca deixa de fluir. Os deuses, pensa ele, talvez se revelem mais claramente nas trocas do que nos templos, porque quando dois homens se encontram para negociar, estão sem perceber praticando algo sagrado, a confiança. É preciso acreditar que o outro dirá a verdade, que o peso será justo, que a palavra será honrada. E essa fé silenciosa é o que sustenta a cidade. Não são apenas as muralhas, nem os exércitos, nem os reis. É essa corrente invisível de trocas e promessas que mantém a Babilônia viva. Ele se lembra de todas as rotas que percorreu, dos desertos quentes, das noites sob as estrelas, dos postos de troca onde ouviu idiomas que não compreendia. Cada viagem foi uma lição. Cada perigo, um mestre. Aprendeu que as mercadorias são passageiras, mas as histórias ficam. Um pote pode quebrar, um tecido pode rasgar, mas o encontro entre dois homens, esse permanece. E é isso que o move. O vento da manhã sopra e traz consigo o cheiro do rio, misturado ao das ervas queimadas nas casas. O mercador fecha os olhos por um instante. Em sua mente, vê os rostos de tantos com quem negociou.
Os rudes, os generosos, os desconfiados, os sonhadores. Percebe que cada um deles foi parte de algo maior. O grande fluxo da vida, em que tudo se transforma e nada se perde. Assim como os rios alimentam as margens, o comércio alimenta a alma dos povos. Logo, os primeiros sons do dia começam a surgir. Uma carroça passa ao longe, um grupo de servos carrega cestos e uma mulher abre as janelas de sua casa. A cidade desperta lentamente e o mercador sabe que em poucas horas o mercado voltará a ser o coração pulsante da Babilônia. Ele sorri ao pensar que, mesmo após tantos anos, a cena é sempre a mesma. O caos, as vozes, as risadas, os gestos. Cada dia é novo, mas também é um reflexo do anterior. O tempo, como o comércio, gira em ciclos. Ao voltar para sua barraca, ele ajeita as tábuas, abre os cestos e organiza os tecidos. Cada toque é quase ritual. Passa os dedos sobre o linho egípcio, sente o peso das ânforas de azeite, confere os grãos de cevada. Tudo pronto para começar de novo. Ele sabe que nem sempre venderá muito, que haverá dias de lucro e dias de perda. Mas isso pouco importa. O valor do trabalho está no movimento, na continuidade, na simples beleza de manter o mundo em circulação. Antes que os primeiros clientes cheguem, o mercador ergue o olhar para o céu e faz uma prece silenciosa. Agradece pelos caminhos seguros, pelos encontros e pelas lições. Pede apenas que os ventos o mantenham firme e que as águas do Eufrates nunca deixem de correr. Sente uma calma profunda, a calma de quem entende seu papel no vasto tecido da vida. E então o mercado volta a despertar. As vozes retornam, as moedas tilintam, os aromas se misturam, o ciclo recomeça, mas há algo diferente naquele instante. O mercador percebe que, mais do que vender, ele perpetua um modo de existir. Cada troca, cada palavra, cada olhar é uma forma de continuar o legado dos que vieram antes dele, porque o comércio, no fundo, é o pulso da humanidade. É o gesto que une mãos diferentes, o fio invisível que atravessa séculos e fronteiras. Assim como os rios levam fertilidade às margens, os mercadores levam movimento às civilizações. E enquanto houver quem compre e quem venda, quem confie e quem ofereça, o espírito da Babilônia continuará vivo, não nas ruínas de pedra, mas no coração de cada homem que, como ele, acredita que trocar é uma forma de criar eternidade.